A estratégia sóbria que elimina os erros mais comuns do day trade, o lado oculto revelado. Eu tenho uma fórmula de 3 etapas que testei milhares de vezes, e em todos os meses que a testei, ela foi lucrativa no longo prazo. Sem indicadores coloridos poluindo sua tela, sem padrões mágicos de candlestick que prometem mundos e fundos, apenas pela ação do preço puro e cristalino, que dá até um arrepio quando você vê funcionando na prática real. E até o final desse vídeo você também conhecerá essa estratégia completa e poderá fazer operações calculadas como esta, aumentando em muito as suas chances de ganhar dinheiro no mercado financeiro de forma consistente e profissional. Vamos direto ao ponto sem enrolação porque o tempo é precioso. Existe um lado oculto do day trade que a maioria dos traders nunca descobre. Um lado sóbrio, baseado em matemática pura e lógica implacável, ao invés de emoção e impulso, e é exatamente esse lado que separa os poucos vencedores consistentes da grande massa que perde dinheiro todos os dias, sem entender o porquê. O maior problema não é falta de informação, mas sim excesso absoluto de ruído mental. Gráficos poluídos com 20 indicadores diferentes, estratégias complicadas que mais confundem do que ajudam, promessas vazias de enriquecimento rápido, que nunca se concretizam. E a verdade brutal que ninguém quer admitir é que 97% dos traders falham miseravelmente, não porque são incompetentes, mas porque estão operando no lado errado do mercado, o lado visível e caótico, ao invés do lado oculto e matemático. Os 3 erros devastadores. Nos próximos minutos vou revelar o lado oculto através de 3 etapas extremamente simples, mas absurdamente poderosas, quando aplicadas com disciplina total. 3 erros fatais, que você vai eliminar para sempre da sua operação, e uma mentalidade sóbria, que vai transformar completamente seus resultados. Mas eu preciso que você preste atenção absoluta em cada detalhe do que vou mostrar agora. Porque um único erro, em qualquer uma dessas etapas, e toda a estratégia, desmorona completamente na sua frente. Então foque totalmente, porque cada palavra aqui foi cuidadosamente pensada para te dar clareza cristalina sobre como operar de forma profissional. Esses 3 erros destroem mais contas do que qualquer outra coisa no mercado. O primeiro é interpretar a estrutura de forma completamente errada e operar contra a tendência real, sem perceber. O segundo é entrar em qualquer lugar do gráfico sem respeitar as zonas de maior probabilidade matemática. O terceiro é aceitar operações com risco-retorno inadequado que matematicamente levam ao prejuízo inevitável no longo prazo. Se você eliminar esses 3 erros agora, sua taxa de acerto vai disparar imediatamente, porque você estará finalmente operando no lado oculto do mercado, onde a lógica prevalece sobre a emoção. Estrutura, a ilusão que destrói contas. O primeiro passo envolve a estrutura de mercado, e este é sem dúvida nenhuma um dos passos mais importantes, porque se você errar aqui, mesmo que ligeiramente, isso arruinará toda a estratégia completamente, e aqui está onde 90% dos traders já começam absolutamente errados desde o princípio básico. Uma das primeiras coisas que você aprende como trader é sobre tendências de alta e tendências de baixa. É praticamente o básico do básico no trade. Um gráfico faz topos e fundos mais altos e está em uma tendência de alta. Um gráfico que faz topos e fundos mais baixos está em uma tendência de baixa, simples assim. Certo, todo mundo sabe disso desde o primeiro dia. Agora você pode estar pensando, por que diabos estamos revisando isso, se eu já sei tudo sobre tendências? Mas e se eu dissesse que você provavelmente está fazendo tudo isso de forma completamente errada, e interpretando a estrutura de maneira equivocada que te faz perder dinheiro todos os dias, sem você nem perceber? Deixa eu explicar com clareza total. Voltando ao exemplo gráfico, faz isso criando topos e fundos mais altos, como já dissemos. Então é uma tendência de alta, clara, correto, mas então algo interessante acontece. O gráfico começa a cair, e nesse processo, o preço cria esse fundo e rompe. É exatamente nesse ponto que eu vejo a maioria dos traders cometerem um erro absolutamente devastador. Como o preço rompeu esse fundo, muitos traders acham que estamos agora em uma reversão e que o preço está em uma tendência de baixa. Então eles começam a procurar operações de venda pensando que o preço vai continuar caindo
indefinidamente? Mas e se eu dissesse que esse gráfico ainda é fundamentalmente de alta do ponto de vista técnico correto? A validação que muda tudo. Veja bem, o preço criou esse fundo, mas esse fundo não é um fundo válido tecnicamente. E você precisa entender profundamente. Por quê? Porque o preço nunca rompeu o fundo válido que está aqui. Olha aqui com atenção. A única maneira de um fundo ser validado é se ele romper o topo anterior. Se o preço fizesse algo onde ele não rompe o topo anterior, isso não seria um fundo válido de forma alguma. Eu quero deixar isso absolutamente claro e cristalino. Para que um fundo seja validado, ele precisa romper o topo anterior, ponto final. Se você não entender essa parte da estratégia, ela não funcionará nunca. Então digamos que o preço rompe esse topo. Agora sabemos que esse é o fundo válido e podemos trabalhar com essa referência. Ok, agora o preço está em uma tendência de alta confirmada. Isso significa que devemos procurar apenas operações de compra, respeitando a direção. O único momento em que devemos procurar operações de venda é se o preço romper esse fundo válido. Ele pode fazer qualquer coisa aqui, subir, descer, ficar de lado, literalmente qualquer movimento, desde que não rompa esse fundo, porque ainda estamos em uma tendência de alta confirmada. Então, se o preço fizer isso, muitos diriam tendência de baixa, porque rompemos esse fundo aqui, mas como eu disse antes, um fundo só é validado se romper o topo anterior. Como esse fundo não rompeu o topo anterior, ele não é validado. Então ainda estamos olhando para o fundo anterior, e como o preço não rompeu, ainda estamos em uma tendência de alta clara, onde o dinheiro institucional espera. O próximo passo é identificar as zonas de oferta e demanda no mercado. E aqui está o erro número 2, que destrói contas. Entrar em qualquer lugar só porque identificou a tendência sem respeitar as zonas de probabilidade. As zonas de demanda ocorrem em tendências de alta e as zonas de oferta ocorrem em tendências de baixa. Uma boa forma de pensar é você quer comprar em zonas de demanda e vender em zonas de oferta porque são áreas comprovadas de interesse institucional. A razão para comprar em zonas de demanda é extremamente simples e lógica. Se você olhar de perto, o mercado está subindo, e vimos um grande impulso no início desse movimento. Isso mostra que muitas pessoas queriam comprar a partir desse ponto. Então, se o preço testar essa zona, podemos assumir que o preço se moverá novamente para cima, a partir desse ponto, porque os mesmos compradores institucionais estarão ali. Essa teoria de oferta e demanda é o núcleo absoluto da nossa estratégia e o que realmente separa operações profissionais de apostas aleatórias, mas ainda temos que entender como identificar essas zonas de forma objetiva. Podemos identificar zonas de demanda ao encontrar uma área de consolidação ou um ponto onde o preço se moveu lateralmente antes de um movimento acentuado para cima. Como você pode ver neste gráfico, tivemos uma consolidação aqui antes de o preço disparar para cima com força. Como eu gosto de marcar minhas zonas de demanda, utilizo o candle logo antes do movimento de impulso. Então pegue sua ferramenta de retângulo do lado esquerdo, encontre a área de consolidação antes do grande movimento e marque da mínima à máxima do candle anterior ao movimento. Essa é a nossa área de demanda validada. Entrada perfeita. Mais uma vez, nem estamos considerando áreas de oferta porque estamos em uma tendência de alta confirmada pela estrutura que aprendemos no passo anterior. Não precisamos nos preocupar com isso agora. Esperamos o preço retornar a essa zona, e é aqui que entraríamos na operação com confluência técnica. Configure o seu stop loss logo abaixo da zona de demanda para proteção adequada, e coloque seu take profit nos topos mais recentes, respeitando a estrutura. Esse é um exemplo clássico de uma operação vencedora, usando apenas estrutura e zonas, sem nenhum indicador complicado. A paciência aqui é absolutamente fundamental, porque estamos esperando que o mercado venha até nós, nas zonas validadas, ao invés de perseguir o preço de forma emocional e impulsiva como amadores fazem. Esse é o lado oculto do trading profissional. Você não corre atrás do mercado, você espera ele vir até você, nos pontos de maior probabilidade matemática. Agora quero mostrar o oposto para você entender a simetria perfeita. Aqui temos uma tendência de baixa porque o preço está fazendo topos e fundos mais baixos seguindo a lógica estrutural.
Como podemos ver, esse fundo rompeu o topo anterior. Então esse é o ponto que o preço precisa romper para estar em uma tendência de alta. O que é exatamente o que acontece, confirmando nossa análise. Agora estamos em uma tendência de baixa e só procuramos áreas de oferta ou operações de venda, respeitando a direção dominante. Marcamos nossas áreas de oferta, o preço volta a essa área de oferta, entramos, configuramos o nosso stop loss acima da área de oferta e colocamos o nosso take profit nos fundos mais recentes. Pronto. Outra operação vencedora, a sequência que prova a estratégia, mas espere, ainda não terminamos, porque o preço criou outra área de oferta aqui e ainda estamos em uma tendência de baixa. Então esperamos o preço subir até essa área de oferta. Entramos, configuramos o nosso stop loss acima da área de oferta e miramos os ganhos nos fundos mais recentes, outra operação vencedora, provando a consistência. E mais uma vez ainda não acabou. O preço criou outra área de oferta. Esperamos o preço subir até lá. Configuramos o stop loss acima da área de oferta e o alvo nos fundos mais recentes, e novamente outra operação vencedora, mas espera, tem mais ainda, e temos outra área de oferta, esperamos o preço voltar aqui novamente, configuramos nosso stop loss e o ganho, e conseguimos outra operação vencedora. Essa é a força dessa estratégia que revela o lado oculto do day trade. Primeiro, é extremamente precisa porque está baseada na lógica pura do mercado, e não em achismos. Segundo, você só está operando na direção da tendência U, que aumenta muito a probabilidade de ganhar uma operação. Terceiro, você tem pontos específicos de entrada com confluência técnica ao invés de entrar aleatoriamente. 5 operações seguindo a mesma lógica sóbria. 5 vitórias usando apenas estrutura e zonas, sem complexidade nenhuma. Sem indicadores atrasados, sem padrões mágicos. Apenas a leitura pura do fluxo de ordens institucional, através das zonas validadas. Risco-retorno. A matemática é implacável. Nossa última etapa envolve a relação risco-retorno, e aqui está o erro número 3, que destrói até mesmo traders que entendem estrutura e zonas. Aceitar operações com risco-retorno completamente inadequado, que matematicamente levam ao prejuízo no longo prazo. Às vezes, ao usar essa estratégia, você encontrará uma operação que cumpre todos os critérios técnicos perfeitamente. Estrutura confirmada, zona validada. Mas ao configurar o stop loss e o seu ganho, a relação risco-retorno é baixa demais e não compensa. Só queremos fazer operações se a relação risco-retorno for superior a 2,5 para um no mínimo absoluto. Isso significa que para cada R$ 250 que estamos ganhando, estamos arriscando apenas R$ 100 de perda potencial. Mesmo que o gráfico siga os passos 1 e 2 perfeitamente, mas a relação risco-retorno seja inferior a 2,5, não entramos na operação porque matematicamente ela não faz sentido. Essa regra simples aumenta muito a taxa de lucratividade da estratégia no longo prazo, porque protege seu capital de operações que, mesmo sendo tecnicamente corretas, não oferecem recompensa adequada pelo risco assumido. É pura matemática e disciplina operacional. Para o exemplo final, temos o preço fazendo topos e fundos mais altos, o que significa que estamos em uma tendência de alta, então só marcamos nossas áreas de demanda. O preço consolidou aqui, antes de disparar para cima, então marcamos essa área, esperamos o preço voltar a essa área, novamente, entramos, configuramos o nosso stop loss, abaixo da zona de demanda, e colocamos nosso ganho no topo mais recente. O filtro final que multiplica lucros. O último passo é verificar a relação risco-retorno e garantir que ela esteja acima de 2,5. Nesse exemplo está 3:1, então tá tudo certo. Pode entrar. Se for algo abaixo de 2,5, não fazemos a operação e esperamos a próxima oportunidade, que cumpra todos os critérios rigorosamente. Esperamos o preço se movimentar, respeitando nossa análise, e temos uma bela operação vencedora. Então, repetimos o processo para sempre, porque a lógica nunca muda. Esse é o lado oculto do day trade, que os traders profissionais usam todos os dias. A beleza absoluta dessa abordagem está na simplicidade sóbria e na eficácia comprovada. Não há espaço para emoção destrutiva, não há espaço para impulso irracional, não há espaço para achismos subjetivos, apenas análise técnica objetiva, baseada em price action puro, e gestão de risco matemática, que protege seu capital,
enquanto maximiza ganhos. Primeiro você identifica corretamente a estrutura usando a validação de topos e fundos, sem se iludir com movimentos falsos. Segundo, você marca as zonas de oferta ou demanda, dependendo da tendência dominante, esperando pacientemente o retorno do preço. Terceiro, você garante que a relação risco-retorno está acima de 2,5 para 1, e só então executa a operação com total confiança baseada em confluência técnica múltipla. Esse é o processo sistemático que separa vencedores de perdedores no mercado. Revelação final. Agora você saquei completamente o lado oculto do day trade que a maioria nunca descobre. Vamos recapitular os 3 passos fundamentais que você precisa implementar imediatamente. Passo número 1: identifique corretamente a estrutura de mercado. Lembrando, sempre que um fundo só é validado quando rompe o topo anterior e vice-versa, essa é a base absoluta de tudo, e se você errar aqui, toda a estratégia desmorona, então domine completamente esse conceito. Passo número 2: marque suas zonas de oferta e demanda de forma objetiva, encontrando consolidação antes de movimentos impulsivos. Use o candle anterior ao impulso como referência técnica e espere pacientemente o preço retornar a essas zonas antes de entrar. Nunca entre aleatoriamente no meio do movimento só porque a tendência está a seu favor. Passo número 3. Sempre verifique se a relação risco-retorno está acima de 2,5 para 1 antes de executar qualquer operação. Se for inferior, simplesmente não entre e espere a próxima oportunidade. Porque disciplina matemática é o que separa traders lucrativos de perdedores crônicos. Esses 3 passos eliminam os erros mais comuns que destroem contas. Erro 1 é identificar estrutura incorretamente. Erro 2 é entrar sem zonas validadas. Erro 3 é aceitar risco-retorno inadequado. Se você aplicar essa estratégia com disciplina total, verá transformação completa nos resultados, porque estará operando no lado oculto do mercado. Se você gostou desse conteúdo que revela o lado sobre matemático do trading, se inscreva agora no canal O Lado Oculto do Day Trade. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário dizendo o que achou dessa estratégia e principalmente compartilhe esse vídeo com outros traders que precisam descobrir o lado oculto. Nos vemos no topo operando com a mentalidade profissional que poucos têm coragem de desenvolver.